Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, um bom dia especial aos servidores do município de Quixeramobim. Bom dia, Pedro, aqui gravando o programa. Bom dia, Bandeira, lá na técnica. Hoje são 19 de setembro de 2020. Eu sou Águida Maria e estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Para hoje nós temos duas falas do presidente do Sindicec. Falaremos também que falará sobre reforma do QUIPREV. Falaremos também sobre salário mínimo, demissão dos temporários do município, uma portaria da Secretaria de Educação, né, a estabilidade temporária das prestadoras de serviços grávidas e audiência pública, uma audiência com a promotora Raquel Castelo Branco e o assunto principal, que é a reforma do QUIPREV. Agora temos o presidente do Sindicec, professor Valíris Rodrigues. Ouça o que ele tem a dizer. Ouça o seu convite. Continua. Não, que eu vou pegar. Como você ouviu aí, o Sindicec, amanhã às 16 horas, fará uma live no YouTube e com a participação do nosso assessor jurídico, Dr. Valdeci Alves, falando tudo sobre a reforma da Previdência, né, do nosso QUIPREV, que o prefeito quer fazer, o projeto que ele enviou para a Câmara. E vale ressaltar que a presença do servidor lá é muito importante, porque você pode tirar dúvida, você pode se informar e dar sugestões, porque a gente não pode ficar parado enquanto a prefeitura ferra a gente, porque alega a situação deficiente financeiramente do QUIPREV, né? A deficiência financeira do QUIPREV, e essa culpa não é nossa, de jeito nenhum, porque desde o primeiro dia que a gente começa a trabalhar até o último dia que a gente trabalha, é descontado a sua previdência, que é para a prefeitura mandar para lá. 11% do seu salário vai para a prefeitura, vai para o QUIPREV todos os meses. Isso durante 30 anos, às vezes mais de 30 anos. Né? Porque se for homem e não for professor, são 35 anos para se aposentar. Né? E se a prefeitura não manda, se hoje a atual administração não manda o direito do QUIPREV, se as administrações passadas não mandavam, isso não é problema nosso. Aí agora ele quer sacrificar o servidor, né? Que já ganha tão pouco. Tem categorias aí com 10 anos sem o reajuste. A grande maioria dos servidores, a maior parte dos servidores de todas as secretarias, que não seja da área de saúde nem professor, ganha só mesmo o salário mínimo, aí já paga 11% do salário mínimo. Agora ele quer cobrar 14%, porque diz que é a nova emenda, né, a emenda 103, né, que é a reforma da Previdência, que manda, mas a reforma diz que ele pode fazer isso se a previdência do servidor, né, tiver algum déficit financeiro. E alega que tem, a gente sabe que tem, né? Só que a gente não tem nada a ver com isso, porque a nossa parte nós estamos fazendo sempre fizemos a nossa parte. Nunca deixamos de fazer. Quando foi que deixou de ser descontado os seus 11% da sua previdência? Nunca.
Agora, que a prefeitura não passa, né, a parte dela, que não sei nem se ela entrega direito o que desconta da gente, porque não tem transparência. Uma coisa que a prefeitura não tem é transparência. Mas eu não vou me deter nesse detalhe. O presidente do Sindicep vai falar ainda, vai ter outra participação e ele explicará melhor sobre essa questão. Eu não vou falar agora para não repetir, porque nós temos outros assuntos aqui para tratar. Só mais uma vez lhe avisando que você fique atento, você participe, você pressione os vereadores, você pressione o prefeito, você pressione o presidente da Câmara, você vá na rádio, bote no seu Facebook, no seu Instagram, onde quer que seja, e vamos nos unir para tentar impedir essa reforma nefasta. Aumento de 14% na alíquota do servidor. Sobre o salário mínimo, né? Algumas pessoas me procuraram recentemente, eu até já expliquei, que tinham voltado a receber só meu salário mínimo. Eu expliquei para ela que a gente tinha entrado com uma ação, uma denúncia na promotoria, e a promotoria acatou a nossa denúncia e levou até o judiciário. E em 2019, né, a partir de agosto de 2019, a justiça determinou que a prefeitura pagasse o salário mínimo a todos os servidores, a saber quem estava recebendo menos de... aliás, aos servidores não, aos prestadores de serviço, né, aos temporários. Quem estava recebendo menos de um salário mínimo eram os vigias, né, os zeladores, auxiliares de serviços, as merendeiras. Esse pessoal que são contratados de forma temporária estavam recebendo menos de um salário mínimo. E a justiça determinou que eles recebessem um salário mínimo. E parece que foi a partir de julho desse ano, a prefeitura voltou a pagar menos que um salário mínimo. A gente soube, nós encaminhamos a denúncia para a promotoria, certo? Porque foi através de uma denúncia nossa que a justiça determinou que fosse pago o salário mínimo. Agora que voltaram a pagar menos, a gente encaminhou para lá de novo e estamos aguardando o posicionamento da justiça a respeito disso. Bom, começou já, né, a demissão dos temporários. E uma moça me procurou, aliás, ela me procurou já faz mais de um mês, porque ela estava grávida, né? Ela estava grávida de 2 meses quando ela me procurou. E ela me procurou me informando que era prestadora de serviço, se ela tinha algum direito. Tem, minha filha. Você tem uma estabilidade temporária. Então, você notifique. Aí já vou aproveitar para dar um recado para todos vocês que estiverem grávidas. Se você conhece alguém que estiver grávida, que presta serviço à prefeitura, você já avisa. Notifica o RH que você está grávida. Porque você estando grávida, você sendo prestadora de serviço, você não pode ser demitida agora nessa leva que vai ser demitida aí. A gente sabe que está chegando o fim do ano e quase todo mundo vai ser demitido, os temporários. E as grávidas não pode, viu? Mas para vocês se garantirem, vocês têm que notificarem o RH. Então você leva o seu comprovante, certo? Faz uma cópia, entrega no RH, né? E você tem a sua estabilidade temporária. Não esqueça de fazer isso, tá bom? Caso mesmo você tendo informado isso e mesmo assim lhe demitirem, você vem aqui que a gente toma providências, ok? Sim, essa estabilidade temporária também vale para as ampliações. É muito comum, quando chegar o final do semestre letivo, tanto julho como
dezembro, a Secretaria de Educação também joga as professoras grávidas com ampliação, retira. Não pode, viu, senhora professora do município do Quixeramobim. Você tem um concurso e mais 100 horas, né, de ampliação, que a gente chama. Se você estiver grávida, por exemplo, e for terminar agora o ano letivo, que é o tempo que todo mundo perde a ampliação, não podem tirar a sua, entendeu? Você vai para as férias, o recesso, né, com a sua ampliação, você vai tirar a sua licença maternidade com ampliação, tudo direitinho, entendeu? E vai voltar a trabalhar com a sua ampliação. Então, a estabilidade temporária das grávidas vale tanto para a prestadora de serviço quanto para as que têm ampliação, porque a sua ampliação é uma prestação de serviço. E é muito comum a secretaria jogar tudo no mesmo bolo. Cada final de semestre é um bocado que vem aqui. Porque é aquela coisa, se colar, colou. Elas despedem. Se a pessoa não for atrás, porque também tem casos que chega aqui, eu explico como é o procedimento de você reaver sua ampliação e usufruir da sua estabilidade temporária, mas tem gente que não vai atrás, não quer se desgastar, aí é melhor você se prevenir, vá, notifique o RH, certo? Leve o comprovante de gravidez e notifique lá, para você se garantir. Outra coisa, se você tiver de licença médica na época, você não pode ser demitido nesse tempo, entendeu? Só depois que você voltar. Digamos que você é prestadora de serviço e fez uma cirurgia. Aí você fez a cirurgia, você vai ficar de licença, né, pelo INSS, dependendo de quantos dias de licença o médico deu, né? Então, nesta época, enquanto durar a sua licença, você não pode entrar nesse rol de dispensa aqui não, tá bom? E vale também para quem tem ampliação, isso aqui também. Se você tiver ampliação e você for tirar a licença, você tira a licença da sua ampliação também, porque a sua ampliação também você contribui. E se você tiver de licença e forem retiradas as ampliações, terminar o semestre, a sua não pode ser retirada, porque você está de licença, você está usufruindo de um direito do tempo que você está contribuindo. Então não pode ser retirada, tá ok? Vocês fiquem atentos, porque já se aproxima o final do semestre, já começaram as demissões e é muito comum eles desrespeitarem os direitos que vocês têm. Se vocês fiquem atentas, né, e atentos, preste atenção e qualquer coisa nos procure. Se a gente puder fazer alguma coisa, a gente faz. E normalmente a gente pode, porque os direitos que estão estabelecidos são bem claros, né? Mas aqui acontece até de eles demitirem uma prestadora de serviço grávida, como já aconteceu no ano passado, né? Ano atrasado, foi 2018. Mas a gente conseguiu colocar ela lá de volta. Mesmo que eles tenham dito para a mulher que ela não tinha direito, eles iam botar ela lá de volta porque estavam precisando do serviço, mas isso não importa. A gente não tá se importando com isso. O importante é que você vá atrás do seu direito. Porque o que é seu direito é seu direito, tá bom? Sobre o FGTS, esta semana uma senhora me procurou porque ela tem um processo no FGTS faz tempo. Ela disse: minha filha, faz bem 3 anos e eu só vejo, teve um vizinho meu que recebeu o dele, o meu não sai. Eu queria só avisar para todo mundo que já entrou com as ações do FGTS, gente. Só lembrando a vocês que são servidores do município, hoje nós não temos direito ao
FGTS+. Isso é desde 1992. Esse pessoal que tem essas ações judiciais é porque eles trabalharam de 1992 para trás. Isso ainda é uma coisa que eles tinham direito naquele tempo, que até hoje não foi pago. E em 2014, a gente descobriu que tinha quase 5 milhões de reais de FGTS na Caixa Econômica e a Caixa Econômica sabe nem para quem é. Porque a prefeitura não pagava o FGTS quando mudou para o regime estatutário, que saiu do regime de CLT, que foi para o estatutário, que retirou o FGTS, a União descobriu a dívida astronômica que a prefeitura do Tirambi tinha e cobrou. E a prefeitura parcelou em 500 anos, provavelmente. Porque em 2014, quando a gente descobriu, ela ainda estava pagando. Por isso que a gente entrou com essas ações. E se você trabalhou de 1992 para trás, como efetivo, você pode ter direito a FGTS ainda, saldo daquele tempo, mas você tem que entrar com a ação judicial e ir atrás. Sim, sobre a resposta da senhorinha, que ela estava... a gente tem o maior prazer em avisar quando as ações são liberadas para pagamento, tudo. Tem até uns para receber agora, mas a pessoa, vocês que têm o processo, não se preocupem. Quando a gente recebe a notícia, a gente imediatamente procura todos vocês, tá? Com satisfação. Se você não foi chamado ainda, com certeza é porque o seu processo ainda não foi julgado, não foi liberado para pagamento. No dia 14 de setembro, semana passada, a gente teve uma audiência com a promotora Raquel Castelo, a secretária Luciana Fernandes, mais o procurador da Educação, o Valíris e eu. E a gente conversou sobre a pandemia, né, a educação, a qualidade do ensino, foram várias questões. E dessa audiência, né, saíram alguns encaminhamentos, né, as portarias a gente publicou aí, vocês podem procurar depois. E ainda já dessa reunião, a Secretaria da Educação já emitiu um ofício circular orientando que as escolas façam planejamentos, né, remoto. As aulas, os professores podem gravar em casa, né, podem fazer o serviço na sua casa, não precisa ninguém ir para fazer na escola, até porque a gente sabe que o professor faz com os equipamentos dele, com a internet dele, porque a escola não tem essas coisas, nunca teve e nem tem hoje, né? Nunca teve uma internet que valesse a pena e também nunca teve, não tem equipamentos. Os equipamentos que a gente usa, esses equipamentos mais modernos, é tudo a gente mesmo que compra, o professor é quem compra mesmo. Então, que é tudo dele mesmo que pode fazer em casa. Então, tudo autorizado e orientado para fazer em casa, que não chame aluno para a escola, certo? A não ser que seja em casos excepcionais, que o professor precise de alguma coisa, que precise de ajuda, que seja necessário ir lá, ou o aluno, certo? Do contrário, o professor pode fazer tudo em casa, porque não precisa ir para a escola. E agora nós temos, mais uma vez, nós convidamos vocês para a live de amanhã. Nós temos agora, mais uma vez, o presidente do Sindicec, professor Valíris Rodrigues, falando sobre a reforma do que preve que o prefeito Clébio Pavone está querendo fazer, né? Agora foi a participação dele, nós vamos passar agora a participação dele na Câmara Municipal na última quarta-feira. Acompanhe aí, acompanhe o professor Valíris Rodrigues.
Pode ficar à vontade, Valdir. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, presentes virtualmente, servidores, diretores do SINSEC, demais internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Bom dia. Eu gostaria de iniciar, falando sobre o destaque, que foram a questão do resultado que foi ontem divulgado pelo governo do estado do Ceará, acerca das 100 melhores escolas, o resultado do IDEB, isso anos iniciais. Só um minutinho, Valdir. Se você puder deixar assim um pouco mais distante, para que as pessoas consigam no enquadramento e visualizar. Eles estão vendo só parte da sua boca e do queixo, para que fique bem na transmissão. Só um pouco mais atrás, ou botar o celular um pouco mais distante. Pronto, ok. Ok, obrigado. Desculpa, Valdir. Não é porque as pessoas para ter uma boa transmissão. Tá certo. Ok, senhor presidente. Iniciar falando sobre a questão das 100 melhores escolas, o resultado do IDEB 2019, anos iniciais. E das 100 melhores, 79 do estado do Ceará. E destas, 8 escolas aqui de Quixeramobim. O resultado das 100 melhores escolas, resultado do IDEB 2019, desta feita anos finais. Das 73 escolas, de 100, 73 aqui do estado do Ceará, e de Quixeramobim, mais 8 escolas. Então, nós queremos parabenizar aos professores, às merendeiras, os auxiliares de serviço, porteiros, zeladores, a rede administrativa, secretaria escolar, alunos, pais e gestores pelo excelente resultado. Que precisa ser reconhecido pela administração municipal, para além de placas e certificados. Por exemplo, uma demanda antiga, efetivar as ampliações, de professores que estão aí há 10, 15 anos com ampliação, e até hoje não foi atendido pelas administrações, tanto atual como as passadas, a questão de 1/3 fora de sala de aula, que é uma reivindicação antiga que até hoje não foi reconhecido, o piso do magistério extensivo aos professores aposentados e pensionistas, pois os professores de hoje, professores serão os aposentados de amanhã. E na atual configuração, quando se aposenta, os seus salários são congelados. Reformulação do defasado plano de carreira e remuneração desses profissionais e pagar o salário mínimo. As merendeiras, os auxiliares de serviços, porteiros, zeladores, que no segundo semestre deste ano passaram a receber apenas meio salário mínimo. Bom, com relação à lei complementar número 2/2020, no dia 27 de agosto, em uma reunião ordinária do QUIPREV, foi-nos apresentada a minuta. E, de antemão, nós já fizemos algumas observações. A primeira é que a gente falou que a gente não vai estar aceitando esse aumento da alíquota sem antes rever a situação dos servidores ativos, que ganham acima do mínimo que ganhavam, que estão há 10 anos sem reposição, exceto aqueles que têm PIS, que são os professores, os agentes de EMIS e os agentes comunitários de saúde. Os servidores inativos que ganham acima do mínimo estão há 5 anos sem reajuste. O município não reconheceu ainda o piso extensivo aos professores aposentados e pensionistas, em Lei 11.778 de 2008. A questão de convocar os aprovados do concurso público, edital 01 de 2019 da Prefeitura de Quixeramobim. Atualmente, presidente, verifiquei lá no relatório de acompanhamento gerencial do município de Quixeramobim, primeiro quadrimestre de 2020, apresentou 1.343 servidores temporários. Aí tem os 184 aprovados e que até hoje estão aguardando a convocação. Em parecer jurídico, o assessor do SINSEC, doutor Valdeci, ele coloca que o projeto de lei é ilegal e imoral, viola o artigo 18, 37, inciso 15 da Constituição Federal, viola a própria portaria, porque até então não tinha sido enviada ainda uma avaliação atuarial, e até quarta-feira passada, o vereador Francisco Salem havia dito que não tinha recebido ainda a cópia dessa avaliação atuarial. A administração municipal alega que o motivo da urgência é o risco de perder o certificado de regularidade previdenciária. Ocorre que o município perdeu em 2016. E de lá para cá só conseguiu através de
eliminar na justiça, né? Então, o que é o certificado de regularidade previdenciária? De forma bem resumida, ele atesta que o ente federado, no caso, o município de Xerambi, segue as normas de boa gestão de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados, né? Então, tipo, sem a CRP, a questão das transferências voluntárias, né? Não é aquela do FPM, Fundeb do SUS, não. São os recursos voluntários, a questão de contratos e convênio, concessão de empréstimo, liberação de recursos, entre outros, né? Mas, no entanto, não é são N's, são ao todo, presidente, são 30 pré-requisitos. São 30. Né? E um destes é a questão da adequação da alíquota. Por exemplo, acesso dos segurados à informação do regime. Né? Eu lembro que nós pedimos isso desde 2017, pedimos N vezes através de ofício, e pedimos isso através de conselho, né? Porque tem os parcelamentos, ninguém sabe se os parcelamentos estão sendo pagos, né? Porque essa informação está sendo negada até para o próprio conselho, está em ata. Foi pedido ano passado várias vezes e reforçado agora em janeiro deste ano, e ainda estamos aguardando. Pedimos também que nos fornecesse a questão do qual o valor que a prefeitura repassa mensalmente para o PIPREV dos servidores efetivos, né? De 2017 para cá. Até hoje não foi repassado isso. E esse daí é um dos pré-requisitos. Né? Então, não é só a questão de adequar a alíquota, são 30 exigências. E uma destas é justamente a questão da adequação da alíquota. Então, isso significa dizer, entre outras palavras, que adequar a alíquota e sem corrigir essas distorções, o município vai continuar sem esse registro conseguido na justiça, que é o que tem acontecido nos últimos 2 anos. Eu estive acompanhando lá, só conseguiram via judicial. Né? E com relação à questão da avaliação atuarial, austeridade só para o servidor público, né? Porque congelou a alíquota patronal. Quem dos senhores vereadores que fizeram a leitura da avaliação, lá está congelado a questão da alíquota patronal. Não fala sobre os parcelamentos, são mais de 5 milhões de reais, a ausência de sugestões para oxigenar o que preve, como concurso público, repasse de bens da prefeitura ativo para o que preve, reajuste salarial para aumentar a contribuição, entre outros. Nós participamos de 2 reuniões na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal, na primeira dia 8, com a participação da senhora Eliene, assessora do PIPREV, com alguns vereadores e alguns representantes do Conselho do PIPREV, e reforçamos essas mesmas reivindicações ontem com o Túlio, que é responsável técnico pela avaliação atuarial. Fiz 6 questionamentos, ele só me respondeu 1, e não de forma satisfatória. Né? Então, diante disto, vale ressaltar ainda que aumentar a alíquota em tempo de isolamento social provocado pelo Covid-19, sem debate com a categoria, é atitude desumana. E o pior, justificado por um déficit atuarial fundamentado numa avaliação atuarial limitada, cheia de lacunas, posso dizer difícil. Tudo isso para não perder o cadastro a certidão de regularidade previdenciária, conseguida através de liminar, que está válido até dezembro deste ano. Né? Pois, afinal, aumentar a alíquota e taxar os inativos, aposentados e pensionistas, sem convocar novos concursados, edital número 1/2019, para oxigenar o que preve, é meramente paliativo, além de imoral e inconstitucional. Né? Então, todos esses pontos nós colocamos na reunião do que preve, todos esses pontos eu coloquei dentro da reunião, por ocasião de 2 vezes, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Quixeramobim, porque não resolve a situação. Certo? Então, por exemplo, nós estamos com esse certidão regularizado até dezembro. Então, por que da pressa de se discutir essa questão agora?
né? O momento não é propício, nem do ponto de vista econômico, e nem tampouco do ponto de vista político, por estar próximo da eleição. Então, a questão da gente pede, né, já finalizando aqui, diante disso, solicitamos uma audiência pública para discutir o projeto com todos os servidores ativos e inativos, certo? Então, só concluindo, senhor presidente, o que a gente pede é justamente isso, é uma audiência pública. E outra coisa, você aumentar em 3% dos servidores que ganham salário mínimo, né, passando de 11 para 14, taxar os inativos, né, que ganham acima de 50% do teto, que ganham acima de R$3.000, pagar 14%, que eles estão sem reajuste. Isso é de uma desumanidade nunca vista em Quixeramobim. Então a gente pede a compreensão dos senhores vereadores. A questão são o quê? São mais de 1.000, né, entre aposentados, acho que é quase esse valor de aposentados, entre segurados e aposentados do que prévio, 2.100 e pouco servidores efetivos que irão se aposentar, que aí são as famílias deles também, né? Então a gente pede, assim, por olhar com carinho, a questão da própria base de apoio do governo, a gente pede para que eles orientem o prefeito para que retire esse projeto de pauta, peça o projeto de volta, né? Porque a situação é muito delicada. E os servidores, nós estamos revoltados, nós não aceitamos essa alíquota de 14%. E por isso a gente pede mais uma vez, só encerrando, senhor presidente, a questão de uma audiência pública para discutir o projeto com todos os servidores ativos e inativos. Bom dia, né, boa tarde, né, a todos e obrigado. Pronto, aí está. Eu espero que todos fiquem atentos, né? Vamos mais uma vez tentar impedir essa maldade da prefeitura de Quixeramobim. Mais uma maldade com o servidor, né? Um trabalhador, é impressionante. Trabalhador nesse país só leva PM, né? Bom, e acabou nosso tempo. Tenham uma boa tarde, um bom fim de semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.